Tema de hoje, o medo. É importante nós sabermos que existem diversos tipos de medo. Há um medo nosso, que ele é natural. Tratei sobre ele um pouco na introdução do domingo passado. Não é o meu tema de hoje. Esse medo natural, por isso eu vou explicá-lo um pouco, é aquele que Deus mesmo coloca em nós, na nossa criação, faz parte da alma humana, faz parte da estrutura humana, que é um medo de sobrevivência, tem a ver com sobrevivência, tem a ver com cuidado pessoal. Você precisa desse medo para se prevenir de situações. Por que você não atravessa a marginal do Tietê? Porque você tem medo, não é? Por que você não faz algumas peripécias? Às vezes você tem uma crise quando você corre demais por causa do medo. Esse medo é uma defesa pessoal que se levanta dentro de você para lhe proteger. Você evita algumas situações por medo, por uma questão apenas de sobrevivência e proteção. Este medo é saudável, este medo é compreensível e você precisa fazer paz com ele, faz parte da sua estrutura humana. Não é dele que eu vou tratar. Há outros tipos de medos e fobias, também não são dessas patológicas que eu quero tratar. Eu queria tratar sobre uma área do medo que pode empatar nossa vida, pode segurar nossa vida, pode travar nossa vida. Isso principalmente tem a ver com religião, Deus, igreja e tantas outras coisas que você pode colocar nesse caldeirão. Eu quero tratar desse medo que vem cultural sobre nós, com a sua base principalmente em conceitos da religião. Uma ideia errada que você tem de Deus e você passa a viver uma vida com medo de Deus, ainda que inconscientemente. É sobre esse tipo de medo que eu quero tratar. A tática de controlar as pessoas pelo medo é algo muito antigo. Na história da humanidade se faz isso. Os grandes reis no passado controlavam todo o seu povo pelo medo, de diversas formas. Uma, com exército, poder. Outra, com ostentação. Quando você olhasse a casa do rei, você já tem medo. O cara é poderoso. Outra, a ostentação dos muros, da pompa que cercavam os reis. Outra, todas as cidades-estado antigas, ao lado do palácio, tinha o quê? Um templo. Aquela religião era uma religião a serviço do rei, ainda que o povo não via dessa maneira. A maior parte dessas religiões ligavam aquele poder do rei a um poder divinamente dado para ele, ou seja, o rei era um representante daquela divindade. Então se falava muito dessa divindade que você tinha que temer, mas o rei era o seu representante. Então o povo temia o seu Deus, a divindade, e temia o rei. Os egípcios foram além disso. Os egípcios falavam que o seu rei era a encarnação temporária da divindade. Portanto, enquanto aquele rei estava vivo, ele era o Deus que estava ali entre eles. E assim amedrontava e controlava as pessoas. Todo sistema controlador, sejam governos ou até pais dominadores, trazendo agora aqui para os nossos dias, usam do artifício do medo para controlar pessoas, e até mesmo um líder religioso que quer controlar pessoas, também faz do medo seu instrumento de manipulação. O ensino de Jesus, ele vem para quebrar tudo isso. Ninguém deve servir a Deus por medo, ninguém deve viver debaixo do medo. Hoje em dia, no meio da igreja evangélica brasileira, tem uma nova moda, e não é tão nova porque já tem isso uns 10 anos para mais. Uma nova moda hoje de controlar pessoas é essa chamada cobertura apostólica. Alguns homens gananciosos por poder usam das suas posições para controlar as pessoas. Apóstolo se torna um título de supremacia.
Alguém para ser obedecido e temido, um tipo de representante de Deus, não muito distante dos faraós antigos. Se vocês acham que eu estou exagerando, vai na internet, procurem vídeos e vocês vejam como são principalmente as festas em torno destes tais apóstolos. São semideuses nessas festas. Muito luxo, muito brilho, muita honraria, muita soberba, nada parecido com a simplicidade daquele carpinteiro de Nazaré. Com tanto poder nas mãos, alguns desses escravizam seus súditos pelo poder da religião. Quando uma pessoa que está debaixo desse poder, ou debaixo desta cadeia de comando, e aqui eu estou falando da Igreja Evangélica Brasileira, quando alguém tenta sair disso, ele se sente saindo debaixo da bênção de Deus, porque afinal de contas aquele apóstolo é o grande representante da unção e da bênção de Deus. Inclusive hoje se usa esse termo apostólico de uma maneira que a Bíblia nunca usou. Bênção apostólica, unção apostólica, graça apostólica, banheiro apostólico e daqui a pouco um monte de outras coisas que não dá para engolir. Desculpa o meu azedume. Sou humano também. É que de vez em quando trava aqui. Então a pessoa que quer sair disso se sente saindo debaixo da graça de Deus. Como se só quem está debaixo daquela cobertura apostólica fosse uma pessoa abençoada. E aí quando a pessoa sai, vem as palavras de maldição. Apóstolos, pastores e principalmente novos líderes abaixo daqueles, ficam proferindo tais palavras, dizendo que a pessoa nunca mais vai ser bem-sucedida na vida, enquanto não voltar para baixo daquela cobertura espiritual. Isso acontece de todas as maneiras. Uma irmãzinha na nossa comunidade, ela é uma fofa aqui na nossa comunidade, uma senhorinha aqui na nossa comunidade, bonitinha, estava numa reunião junto com algumas pessoas, pediram para ela orar, ali pela aniversariante, ela orou tudo mais, aí alguém sacou-lhe uma profecia sobre ela. Eis que te digo, seu tempo lá na Carisma acabou, você tem que vir aqui agora para essa igreja e tal. E ela, Nézio, o que eu faço? Eu falei, isso é mentira. Isso é mentira. Tem um artigo que eu publiquei na internet chamado Profecias e Profetadas. Não é? Dá uma lidinha lá que você vai entender. Dá uma lidinha lá. Antigamente se ameaçava com o inferno. Como o povo hoje não tem mais medo, tanto medo assim do inferno, né? Eles têm mais medo da falência ou da invalidez do que do inferno. Então se ameaça com insucesso financeiro ou desgraça física. Não é? Antigamente falava, você vai para o inferno. Hoje, como não cola muito, fala, você vai ser amaldiçoado. Né? Tudo que você fizer não vai dar certo. Gente, isso é engano, isso é pecado de feitiçaria, isso é abuso de autoridade, e isso não tem nada a ver com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então utilizar o nosso texto de hoje e vamos estudar na vida de Jesus, como Jesus lidava com algumas questões, as questões do medo. Eu vou utilizar um texto longo, que é de Lucas 8, de 22 a 56. O texto é longo, mas eu não vou ler inteiramente esse texto. Eu vou me deter apenas de Lucas 8, de 22 a 25, onde vou fazer a leitura e a restante do texto eu vou narrando aqui para vocês. Começamos a leitura, Lucas 8, de 22 a 25, diz assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Uma pausa para você entender. O lago é o lago de Genezaré, que é o mesmo, também já foi chamado de lago de Cafarnaum, mas é o mar da Galileia. O mar da Galileia não é mar, tá? É um lago de água doce, tá bom? O Rio Jordão vem, forma-se aquele chamado mar da Galileia, mas ele continua. É este que Jesus está. Então ele está de um lado, que é a Galileia, ele vai para o outro lado, que é Decápolis, com duas cidades principais, chamadas Gadara e Gerasa. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Precisa dizer que eles estavam com medo ou não? Pensa bem, os caras eram pescadores. Para pescador fazer isso... Uma vez eu estava no Rio de Janeiro,
região ali lindíssima, aquela região Búzios, Arraial do Cabo, é um dos lugares mais paradisíacos que eu acho aqui no Brasil. E eu fui lá ministrar e conheci um grupo de cristãos e pescadores e tudo mais, e claro, levaram a gente para passear em lugar inusitado, cavernas em alto mar, coisa assim maravilhosa. Acontece que nós estávamos indo e daqui a pouco aquelas ondas vindo e o barco indo, eu com aquele medão, mas estava tranquilo, olhava para os caras tranquilos, né? Eu ficava, legal, né? Muito bem. E os caras tranquilos e tal. Daqui a pouco eles chegaram assim e falaram, está muito forte hoje, né? É melhor voltar. Gente, aí é que eu tremi mesmo. Eu sei o que esses caras estavam passando. Apesar que o deles pode ter sido pior. Continuando o texto. Ele, Jesus, se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Um detalhezinho é que já tinha acalmado. Agora eles estavam com medo do quê? Entenda a minha expressão aqui, nesse momento que eles estavam com medo do mar, e Jesus chegou e parou tudo. Eles podiam ter passado medo, certo? Mas o texto diz que eles amedrontados estavam falando um com o outro acerca de Jesus, eles estavam com medo de Jesus agora. O cara manda em tudo, estavam com medo dele agora. Parece que a gente não consegue ficar sem medo, né? Jesus vai trabalhar com os discípulos ao longo de toda a sua experiência com eles, para eles perderem esse tipo de medo. Aqui nós vemos os dois medos. O medo natural, gente, vou morrer, dá medo. Sentiram medo mesmo ali. Agora, depois de tudo calmo, sentir medo de Jesus, aí, é esses dois tipos de medo. Um é natural, o outro não é para ser assim. Mas a história continua. E a história continua com Jesus chegando do outro lado do barco, do outro lado do lago com o barco, na terra de Gadara ou Gerasa. São duas cidades muito próximas, tanto que em Marcos fala acerca de um homem que estava possesso por demônios. O endemoniado, em Marcos fala gadareno, aqui nesse texto de Lucas fala gerazeno. Lucas 8, de 26 a 39. Que era este homem? Um homem possesso por espíritos imundos, como diz a Bíblia, um homem com diversos psiquismos dentro de si, um homem que sofria ali de uma situação esquizofrênica, de uma situação de múltiplas personalidades e psiquismos conflitando dentro de si, um louco. Agora, eu quero lhe mostrar como a sociedade o via. Aquela sociedade o via como um mal social necessário, um bode expiatório. O texto fala um pouco sobre este endemoniado. Quem tiver o carro mal estacionado, por gentileza, queira se dirigir ao local. A Bíblia fala acerca desse endemoniado em Lucas 8, versículo 29, assim. Muitas vezes, ele tinha se apoderado dele, esse mal, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue ao cuidado de guardas, quebrava as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Bruta força. O mal estampado no seu rosto. O povo o temia. Aquele endemoniado era uma lenda na cidade. Um mal sociologicamente necessário. Por quê? Porque assim ninguém era tão mal quanto ele. Você vai notar ao longo do texto que o povo da cidade achava bom ter um cara doido assim. Esse maluco fazia bem para os outros. Por quê? Olha, porque qualquer loucura minha não é tão louca que nem esse cara. Tem gente pior do que eu, e apontavam para ele. Ruim, coisa ruim, ruim é aquilo lá, não o que eu estou fazendo. Assim os habitantes justificavam suas mazelas, seus erros.
seus pecados, suas safadezas, suas situações ruins, mostrava sempre alguém pior do que eles. Muito provável aquele endemoniado era uma figura mitológica, principalmente para a religião do local. Você imagina uma religião deles não deve ter usado esse endemoniado? Cuidado! Se você não obedecer, vai ficar que nem esse cara. E devia ter histórias, né? Devia ter história. Não, ele também era um igual você. Mas um dia ele desobedeceu seus líderes. Olha o que acontece com esse homem. Pronto, medo, domínio. Pai e mãe, então, devia utilizar isso demais. Obedeça, menino! Se não obedecer, vai ficar igual aquele cara. Na hora. Um mal necessário. Agora Jesus chega e tira o mal. Aquele homem, diante de Jesus, se dobra. Jesus ordena que aquele espírito saia dele. Aliás, não era um. Citou-se o nome legião, porque somos muitos. E legião, alguns falam de 2.000, outros falam de 6.000 soldados, seria uma legião de soldados. Imagina quantos não haviam ali. Numa só palavra de Jesus, eles partem, vão embora, entram nos porcos, os porcos se precipitam no mar. Lucas 8:35. O povo foi ver o que havia acontecido, ou seja, o homem ficou são. Certamente devem ter dado um banho nele, colocado roupas nele. Aqui já se passa algum momento e o burburinho chegou até a cidade. E o povo vem ver o que aconteceu. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem, de quem haviam saído os demônios, estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Medo do que agora? Medo tinha que ter antes do camarada lá, mas agora o cara, tá bom, eles estão com medo. Agora eles estavam expostos. Cadê aquele para quem nós podemos jogar a culpa? Não tem. E Lucas 8:37 arremata dizendo assim: então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Jesus, você estragou. A gente queria esse cara desse jeito, agora você tirou ele, está aparecendo os nossos pecados agora. Está aparecendo os nossos erros agora. Jesus entra no barco e volta para o outro lado do lago, lá para Galileia. O texto bíblico não fala mais nada além disso, apenas diz que ele voltou, mas eu aqui, como gosto de entrar na história, eu fico pensando aquele momento em que os discípulos entraram no barco e vão atravessar o mesmo lugar onde teve a tempestade. Eu acho que quando chegou naquele ponto onde teve a tempestade, ele deve ter olhado assim para o outro e falou: checa se ele está dormindo. Mantém ele acordado aí. Mas eles atravessam o lago. E quando chegam lá do outro lado, uma multidão estava assim feliz por vê-lo e aguardava Jesus chegando. Duas coisas acontecem ali, eu estou no texto de Lucas 8, de 40 a 56. Primeiro, assim que ele chega, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, bem conhecido entre as pessoas, chega até Jesus e fala: Jesus, eu preciso que o senhor vá até minha casa. Minha filha é uma menina ainda, 11 ou 12 anos de idade, ela está à beira da morte. Eu quero que o senhor imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada. Jesus olha para aquele homem, tem misericórdia dele, compaixão dele, e fala: fique em paz, eu vou. Vamos lá. Acontece que no caminho, alguma coisa entra na agenda que não estava prevista. Começa a contar a história de uma mulher que ela, também há 12 anos, mas ela sofria de uma hemorragia crônica. E essa mulher vinha se definhando. Aquela menstruação crônica em que ela passava,
nenhum médico conseguiu curar, ninguém resolvia. Possivelmente era até uma mulher com um certo dinheiro, porque diz que gastou dinheiro com os médicos. Isso era uma coisa até rara na época, porque as pessoas não tinham tanto dinheiro assim. E quem se tratava com médicos eram realmente pessoas que tinham uma certa posse. E para ela ter gastado todo o seu dinheiro, foi muita coisa, muitos médicos, muitas tentativas, e nada conseguiu, somente vindo a pior. O texto de Marcos narra isso em maiores detalhes. Essa mulher, ela assim, eu vou para o tudo ou nada. Fiquei sabendo desse Jesus, que pessoas são curadas através dele. Eu vou lá, e ele não precisa nem parar para me tocar nem nada. Se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela ficava falando isso consigo, e foi até Jesus, e no meio da multidão, espreitando no meio da multidão, e tocou Jesus. No momento que ela toca Jesus, ela sente, estancou, parou. Eu estou curada. Acontece que Jesus naquele momento para. Jesus para e fala, alguém me tocou. Os discípulos estavam dizendo com a gente, né? A multidão do teu lado. Um monte de gente tocou. E Jesus continuou procurando. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Diz alguns dos textos, que esse texto aparece em todos os evangelhos ali de sinóticos, e fala assim, porque ele percebeu que dele saíra poder. E ele fica em busca dessa pessoa que o havia tocado. Em Lucas 8, no versículo 47 e 48, o texto diz assim, então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, ou seja, com medo, e prostrou-se aos seus pés. Até aí por enquanto. Por quê? Segundo a lei dos judeus, uma mulher com fluxo de sangue não poderia tocar em ninguém, ela estava imunda. Se ela tocasse em alguém, essa pessoa estava impura para qualquer tipo de celebração. Imagina Jesus, um mestre. Ele teria que ficar 7 dias retirado e não poderia ministrar, não poderia fazer nada. Tem mais. Por ela ter sido ela a causadora, não foi uma coisa que esbarrou, que aconteceu, foi ela quem foi atrás, ela poderia ser até mesmo acusada. E nessa condenação, em algumas situações, se fosse no meio dos fariseus, até apedrejada e morta, ela poderia ser. Você pode falar, isso é horrendo. A sociedade daquela época era assim, e mulheres não tinham valor. Jesus tratava as mulheres muito diferente dos líderes da sua época, aliás, dos homens da sua época, Jesus tratava muito diferente. É por isso que essa mulher, quando ela viu, eu não vou passar despercebida, ele percebeu que sou eu, ela estava morrendo de medo. Então o que ela faz? Ela se joga no chão, ela se prostra no chão, como quem pedindo misericórdia, não me mate, né? Não me condene por isso. E ela quis falar o porquê que ela fez isso, e o texto continua, diz assim, na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. E ela talvez imaginando assim, qual vai ser a minha sentença? Eu imagino Jesus ter aberto aquele sorriso e diz assim o texto, então ele lhe disse, filha, que texto gostoso, que expressão gostosa nesse momento, filha, a sua fé te curou, vá em paz. O bonito de Jesus também é que ele não fala assim, eu sou poderoso mesmo, hein? Não. Falou, filha, eu não fiz nada. Foi a tua fé que te curou. Vá em paz. Por que ela tinha medo? Alguém desenhou um Deus para ela que só castigava. A imagem que ela tinha de Deus era de um Deus mau, castigador, um Deus que pune. Essa era a ideia que ela tinha de Deus. Acontece que, lembra da história? Jesus desceu do barco e o quê?
um líder de uma sinagoga chegou para Jesus e falou: minha filha está à beira da morte, vamos até lá. E Jesus estava indo e acontece tudo isso. Parou no meio do caminho, atrapalhou, ouviu a mulher falar. Você imagina, agora, vamos lá para o Jairo agora, o homem da sinagoga. O homem devia estar aflito. Jesus, vamos. A mulher: ai, Jesus, obrigado. Tá bom, irmã, tá bom, beleza. Você já conseguiu tua graça, deixa eu agora aqui. Não é? Falando assim: alguém tira essa mulher, por favor. Quero que Jesus vá lá na minha casa. Imagina a aflição desse homem com a sua filhinha à beira da morte. Nesse momento, alguém chega. Senhor, com licença, pois não? Não incomoda mais o mestre, não, lamento. Recebemos a notícia, sua filha já morreu. Você imagina o baque para esse homem. Eu não sei se ele ficou assim no baque ou ele olhou assim para a mulher e falou: você. Né? Brincadeira apenas. O baque que esse homem passou. Jesus estava ao lado dele. Lucas 8,50 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Vamos só falar essa frase? Não tenha medo. Tão somente creia, ela será curada. Jesus vai até a casa, as pessoas estão chorando, e Jesus chega, falou: calma, a menina está dormindo e eu vou acordá-la. O pessoal sai do choro para o riso. Eles riem de Jesus. Jesus entra, ressuscita a menina. Alguns dos textos mostram isso em detalhes. Depois da menina ter ressuscitado, aquela coisa toda, a primeira coisa que Jesus fala: dá de comer para ela. Deixa a menina comer. Faleceu a menina. E aí Jesus, de modo muito discreto, ainda fala: eu vou pedir só uma coisa para vocês. Não conte nada para ninguém. Tem umas coisas em Jesus que eu não entendo, né? Como é que ele cura um mudo e fala: não conta nada para ninguém? Como é que é isso? Tem umas coisas que eu não entendo. Eu não sei se é bom humor, o que é, mas Jesus foi discreto nesse momento, não é? Eu gosto desse lado dele. Fim da narrativa. Você percebe que em todas as narrativas o medo está sendo tratado. Há pais que usam o medo, vamos trazer para os nossos dias, há alguns pais que utilizam do medo para educar os seus filhos. E eu chamo a atenção de você, pai e mãe, que tem filhinho pequeno. Ah, não, eu não faço isso com meu filho, eu não amedronto meu filho. Ah, não, tá bom. Criança chora de noite, você começa lá: nana, nenê, que a cuca vem pegar. Bicho, papão em cima do telhado. Você está dando indireta: filho, dorme ou o bichão que está lá fora vai te pegar. Tadinho, gente. Tadinho. Governos usam isso em tempos de eleição. Se você não votar no meu candidato, vai perder o Vale Leite. Vai perder o Bolsa Família. Se não votar no meu candidato, vota em mim ou você vai ficar sem água. Se você não votar no nosso candidato, essa grande obra que foi começada dias antes da eleição, não vai ser terminada. E aí as pessoas votam por medo. A religião usa isso para manipular o povo e arrecadar mais dinheiro, por exemplo. Se você não der o dízimo, o diabo vai cirandar na tua vida. Se você não vier nos cultos, vai ficar sem a bênção de Deus. Se você não frequentar a célula, você não é membro do corpo de Cristo, não está debaixo da cobertura do nosso apóstolo.
E assim a canção do bicho-papão em cima do telhado prossegue na nossa vida adulta, apresentando suas novas formas. Não é? O medo ele se torna um ingrediente indispensável da religião que quer controlar pessoas. Bem ao contrário do Evangelho de Jesus, que nos torna livres, esse pensamento religioso tende a nos escravizar, ele quer nos escravizar. Nesse sentido, muita religião precisa do diabo, está entendendo? Como os gadarenos precisavam daquele endemoniado gadareno gerazeno, tem gente que precisa do diabo. Para manter o povo fiel, o medo da ação do demônio é mais eficiente do que a doçura da presença de Deus, entende? É por isso que tem igreja que fala tanto no diabo. Em alguns casos, gente, o diabo leva mais gente para a igreja e mantém gente na igreja do que a pregação da bondade de Deus, sabia? Mas isso não é o evangelho libertador do nosso Senhor Jesus. Não é o evangelho. Saramago, o português que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que é ateu, diga-se de passagem, fazendo uma crítica irônica à igreja num dos seus livros, ele conta uma história assim, que o diabo num determinado momento decide se converter. Porque ele entende o seguinte: minha causa é perdida, não tem jeito, é melhor me converter mesmo. Naquele momento que ele pensa em converter, Deus, na história lá do Saramago, né, vira para ele e diz o seguinte: não, você não pode se converter, pois se sem você eu não existo. Essa era a crítica sutil que Saramago queria mostrar para a igreja. É assim que acontece em muitas religiões, é assim que também acontece em muitas alas do cristianismo. Se enfatizam o medo para manter a imagem do Deus que eles criaram vivas na mente do povo. De modo que, se alguém provar que o diabo não existe, é capaz que muita gente se afaste da igreja. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é um Deus que nos manipula pelo medo. Antes, Ele é o Deus da liberdade. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que nos atrai pelo seu amor. O Evangelho de Jesus veio para deixar eu e você livres desse tipo de medo. O medo é a ferramenta que está por detrás das manipulações religiosas. Jesus não gosta de manipulação religiosa. Esse medo, ele vem pela falta de conhecimento. Grave isso que eu vou lhes falar. Quanto menos conhecimento um povo tem acerca de Deus, mais se tem medo. E facilmente se é controlado por aqueles que se colocam como intermediários de Deus. Quando Deus para nós é um ser desconhecido, então não faz diferença tê-lo como Deus ou não ter nenhum. Porque se eu não conheço, eu não sei como ele pensa, como que ele age, então é o mesmo que não ter Deus nenhum. Esse é o pilar da manipulação religiosa. Esse medo dessa força superior que pode me fazer bem ou mal, esse a quem a gente se esforça para ter um contato com ele, para apaziguá-lo, para agradá-lo, porque nós não sabemos como ele vai nos tratar. Esse é o Deus de qualquer religião por aí, mas Jesus não vem apresentar Deus dessa maneira. Por ele ser desconhecido, então nós temos medo de como ele vai nos tratar. Fica aqui então um apelo de um profeta que viveu um pouco mais de 700 anos antes de Cristo, na época um pouco mais anterior, 700 anos antes de Cristo, que ele trabalhava ali junto às tribos do Reino do Norte, em Israel, e que ele não se simpatizava com essas manipulações feitas pela religião da sua época. O profeta Oséias. 2 textos desse profeta que eu quero repartir aqui com os irmãos. Diz assim, Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E Oséias 6:3, que ele então dá um incentivo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para muita gente, a imagem de Deus é a imagem de um pai exigente, um ignorante. Projetam em Deus o seu próprio relacionamento, geralmente insatisfatório, que tiveram com seu pai humano. Freud dizia que Deus é fruto dessa projeção que o ser humano faz das suas próprias frustrações com a figura paterna.
Nesse sentido, boa parte da imagem de Deus que existe na cabeça de muita gente é fruto dessa projeção. Deus aparece, então, para essas pessoas como uma figura dominadora, exigente, castradora, um daqueles coronelistas à moda antiga, diante dos quais os filhos jamais se permitia externar um pensamento ou um sentimento. Mas o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus não é assim. Vamos lembrar da cena. Aquela mulher com aquele fluxo hemorrágico. Aquela mulher estava trêmula diante de Jesus. Vamos lá, usa a sua imaginação, traz a cena. A mulher trêmula. Medo toma conta dela, apesar da alegria ter sido curada. Mas assim, pelo menos vou morrer saudável. Medo. Prostrada no chão. Esperando o momento de ser castigada. Embora ela falou diante de todos, é muito provável que ela não se dirigiu o olhar a Jesus, porque era uma questão de reverência, uma questão de pedido, de misericórdia. Lembre cenas de, por exemplo, de algum homem sendo jogado diante de um desses grandes reis antigos, era a mesma situação. Um pedido de misericórdia. E depois dela contar tudo, ela percebe Jesus quieto. E com medo ela vai levantando o olhar. E a hora que ela vai levantando o olhar, ela se depara com um olhar cheio de amor, de ternura, de misericórdia e de compaixão do nosso Senhor Jesus. Ela esperando um homem pronto para lhe dizer uma condenação. É a hora que ela olha para ele e cruza o olhar com ele, ele fala: filha, tua fé te curou. Em outras palavras, está dizendo: gente, imita essa mulher. Cabe aqui um texto bíblico para todos nós. Salmo 23, versículo 6 diz assim: sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Em tempos de dificuldade, de medo e de tantas coisas, nós precisamos ter essa certeza que a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Eu vou ser breve aqui com vocês em te falar 4 lições muito rápidas que eu quero tirar desse texto, muito prática para você. Elas são bem rápidas, preste atenção comigo para você não perder nenhuma delas. 4 coisas que eu preciso conhecer acerca de Deus em relação a mim. E entenda, essas frases que eu estou falando para vocês, são frases minhas. Isso aqui é revelação para mim, está claro para mim isso. Eu estou repartindo com vocês algumas coisas que eu penso acerca de Deus com relação a mim, mas por que eu escrevi na primeira pessoa? Porque eu quero que você se apodere delas. Que você fala: é isso aí, é o que eu acredito também. Isso agora é meu também. Primeiro, Deus é bom para mim. Vamos falar isso juntos? Deus é bom para mim. Eu confesso para os irmãos que uma das revelações mais importantes que eu carrego na minha vida, e eu procuro guardá-la como um grande tesouro na minha vida, é a revelação que eu tenho da bondade de Deus. Entenda, eu estou falando de mim agora, tá? Você fala de você. Eu estou falando de mim. Cara, eu sei que Deus me ama. Eu sei. Eu sei que Deus é bom para mim. Eu já cantava isso na escola dominical. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Feliz eu sou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Você também cantava assim, né? Você também batia palma assim? Deus é bom, gente. Deus é bom. Eu sei, alguém fala: não, a Bíblia diz que Deus é bom para todos. Eu sei. Eu sei. Mas para mim é aquela história de: o que você quer? Eu quero a paz mundial. Não, eu quero a minha agora. A minha. É a mesma coisa. Deus é bom para todos. Eu sei, é verdade. É verdade. A bondade dele é para todo mundo. Mas é importante você saber que Deus é bom para todos, sim, mas que Deus é bom para você. Seu nome, SIC, RG, telefone, e-mail, SIC.
Acabei de revelar a minha idade. O pessoal dos adolescentes está ali fora. O que ele falou? O que é isso? CPF. Deus é bom para mim. Amém? Segundo, Deus tem compaixão de mim. Repete comigo. Deus tem compaixão de mim. Não, Deus não é somente bom para mim, Ele tem compaixão. Compaixão, entenda separando a palavra compaixão. Não é só uma questão de paixão também, Ele sente o que eu sinto, sente comigo. Compaixão significa sentir junto com o outro, sentir o que o outro sente. Sabe quando você está diante de uma pessoa e você captou o sentimento, o momento daquela pessoa, você compreendeu emocionalmente aquele momento, não é intelectualmente, emocionalmente, você entendeu o que a pessoa está sentindo, ao ponto de você às vezes abraçar a pessoa e falar, cara, eu sei o que você está passando. Isso é compaixão. Compaixão pode ser descrito como essa compreensão do estado emocional da outra pessoa. A pessoa ela quer aliviar ou diminuir o sofrimento do outro, e quando não se tem mais nada para fazer, mostra essa gentileza, essa compreensão com a pessoa que sofre. Deus compreende e Deus sente o que eu sinto. Gente, que coisa linda isso. Deus me entende. Quando eu estou falando que Deus tem compaixão de mim, eu poderia colocar aqui a frase, que isso para mim é claro. Deus me entende. Que tem horas que a gente tem umas loucuras, não é? Não estou falando só coisa ruim, não. Às vezes coisa boa também. Às vezes eu tenho um sonho, umas vontades assim, de algumas coisas. Se eu vou falar para alguém, o cara vai falar, você é louco. Eu falo, acertou em cima. Mas eu olho para Deus e falo, o Senhor me entende. Eu sei que o Senhor sabe o que eu estou pensando, eu sei que o Senhor sabe o que eu sinto. Deus me entende. Algumas vezes o que nós mais queremos ter do nosso lado é alguém que nos compreenda. Concorda comigo? Tem muita gente que sabe o que eu estou falando. Tem hora que você não quer solução, você não quer alguém que chega assim, não, faça 4 coisas para você fazer, primeiro passo. Você não quer nada, você quer só que alguém chegue e te abrace e falar, cara, te entendo. Eu sei o que você está passando. Deus vê o que eu sinto lá dentro. Ele escaneia assim, ó. Faz uma leitura perfeita dos meus sentimentos. E mais ainda, consegue colocar dentro de mim os sentimentos dele. A compaixão de Deus é até maior que a compaixão humana. Na compaixão humana ela é unilateral. Eu consigo compreender você, mas eu não consigo colocar nada lá dentro. Deus é diferente. Ele não só compreende você, como ele também fala, mas deixa eu levar você a sentir o que eu estou sentindo. É por isso que a Bíblia fala, para levar todas as nossas orações a Deus, e aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e coração em Cristo Jesus. Deus está falando para você aquilo que Jesus chegou para os discípulos e falou, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Que coisa linda. Mas tem mais, tem mais. Não é só um Deus que sente muito. Ah, não, eu sinto muito pelo que você está passando. Não, não, não. Terceiro, Deus faz algo por mim. É didático isso, repete comigo. Deus faz algo por mim. Quando Jesus nos mostra o Pai, Ele nos mostra um Pai presente, que se compadece, mas também se envolve com a pessoa. Deus faz algo por nós. Jesus, quando Ele libertou aquele endemoniado da história, olha só, Ele libertou aquele homem dos demônios, da prisão da alma, da sua esquizofrenia, das suas múltiplas personalidades. Agora o homem poderia voltar a ser ele mesmo. Na verdade, o homem estava se descobrindo agora. Ele tinha tanta personalidade dentro dele que não sabia quem era ele. Agora só tinha ele ali dentro. Agora dá para se entender. Jesus libertou esse homem também da zombaria, de ser difamado, de ser um mau exemplo para todo mundo, de ser o monstro daquela sociedade. Jesus também libertou esse homem para ser ele mesmo. Porque esse homem, uma vez liberto completamente por Jesus,
Ele entendeu, eu não tenho como pagar o que Jesus me fez. Naquela época, o que significava, se eu não tenho como lhe pagar uma dívida, eu sou seu escravo. É automático isso. Então, quando esse homem fala de seguir Jesus, não entenda aqui como Pedro, Tiago, João, que eram discípulos de Jesus. Algumas pessoas falam, ele queria ser um discípulo de Jesus. Não, ele queria se tornar um escravo de Jesus. Jesus, agora eu sou seu escravo. Sou seu escravinho. Faz aí o que o senhor quiser. O que o senhor quiser, eu vou mandar, eu vou fazer. Sou seu empregado de graça. Vou agora ser seu escravo para o resto da minha vida. O que é que Jesus fala para ele? Não, não. Eu não libertei você para te dar uma outra escravatura. Eu não te tirei de uma escravidão para outra escravidão, meu querido. Volta para os teus parentes. Volta para a tua família e vai contar as coisas boas que Deus te fez. Você é livre para ser você mesmo. Que coisa linda! Que coisa linda! Bom, Deus não somente é bom, Deus não somente tem compaixão de mim, Deus nos entende, Deus faz algo por nós e, por último, Deus tem misericórdia de mim. Repete comigo, Deus tem misericórdia de mim. O que é isso? É o mesmo que dizer o seguinte, Deus é bom até quando a gente não merece. Isso é misericórdia. Uma coisa é você ser todo bonzinho, plantou e colheu, entendeu? Fui gentil, ganhei gentileza de volta. Então, mas aqui eu quero te mostrar algo a mais. Deus vai ser bom com você até quando você não merece. Quando o erro é nosso, talvez você seja daquela pessoa que esteja presa por causa de um erro do passado. E vive se lamentando. Eu não deveria ter feito isso. Por que eu não resisti? Por que eu não parei? Por que eu não disse não? Que burrada que eu fiz. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus entende você, Deus é bom para você e Deus aceita o teu arrependimento. Quando você não vir mais saída na sua frente, saiba de uma coisa, o teu socorro vem do Senhor. No momento em que você não encontrar saída para a sua vida, Deus é o teu socorro. Eu tenho ainda 2 textos para ler com vocês, já vou pedindo para você ficar em pé comigo, por favor, e eu continuo. Salmo 121, versículo 1 e versículo 2 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Diz a Bíblia, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem poder para fazer os céus e a terra. Não vai ter poder para resolver a minha encrenca? O que o texto está ensinando para mim e para você é o seguinte, meu irmão, o teu problema pode ser grande que for, mas é maior que o universo, o teu problema. O que é mais fácil, resolver teu problema ou criar todo esse universo? Não, criar o universo. Então o Deus que fez tudo isso não resolve o teu problema? É de lá que vem o nosso socorro, amém? Busca Deus, meu irmão. É um convite para você se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, é Deus te falando o seguinte, está caído? Levanta aqui, rapaz, dá a mão. Para você que está estirado aí no chão, achando, não tem mais jeito para a minha vida, levanta os olhos, olha para Jesus, você vai ver Jesus falando, filho, vem cá, vem cá, tua vida continua. Situações difíceis que às vezes que a gente passa, perda de pessoa querida, um desemprego que perdura, uma traição, uma separação, um divórcio, crise financeira, traição de um amigo. Mas nós precisamos lembrar uma coisa, o meu Deus não mudou. Ele foi, Ele é e Ele continua sendo bom. Ele enxerga as coisas que nós não estamos vendo, Ele conhece coisas que nós não conhecemos. Quando a vida não faz sentido, meu irmão, olha para Deus, confia no Senhor. Admita que Ele sabe fazer as coisas melhor do que você. E que você não sabe fazer melhor do que Ele. Que Ele é um Deus completamente digno da sua confiança. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Diz assim, Deus mesmo disse, de maneira alguma te deixarei. Nunca, eu gosto que ele repete, né? Nunca, jamais te abandonarei.
Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Eu o quê? Não vou ter medo. O que me podem fazer os homens? Em termos de dificuldade, a única certeza que a gente realmente precisa ter é aquela que nós já lemos aqui do Salmo 23, versículo 6. Eu sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nesses domingos tem sido um domingo de cura para muita gente aqui. Mais do que cura física, são curas emocionais e que têm resultado em transformações na vida de tantas pessoas. Recebi diversos testemunhos aqui essa semana de pessoas que foram curadas aqui entre nós, na sua alma, nas suas emoções, nas suas angústias que têm passado. Hoje é mais um desses domingos. Se você se sente como aquela mulher que está lá no chão, jogada, e está falando: eu não sei o que é que vai ser da minha vida, hoje eu estou te convidando para ter uma experiência com Deus, que representado ali na pessoa de Jesus, está só esperando você olhar para Ele e falar: filho, filha, vem cá, vem cá. Esse é o Deus que nós servimos. Meu irmão, minha irmã, que tem sofrido com medo, meu irmão, minha irmã, que ao longo desses anos tem passado medo aí de religião, você que já foi amaldiçoado por pastor, por bispo, apóstolo, papa, semideus, anjo, hoje, o evangelho do nosso Senhor Jesus é para você que diz assim: você conhece a verdade e a verdade vai libertar você. Jesus veio para você ser livre, sem amarras de religião. Você já foi excluído de igreja? Jesus fala: vem, está cansado, está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Jesus fala o seguinte acerca de você: eu conheço as minhas ovelhas e ninguém vai arrancá-las das minhas mãos. O dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, garantia eterna, meu irmão. Você é dele. Ponto final. O diabo de alguns aqui é muito grande. Você pintou um diabão na tua vida. Jesus quer mostrar para você hoje que isso é uma miragem. Porque o diabo, segundo a Bíblia, já foi derrotado lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Jesus fez uma exposição pública daquilo no mundo espiritual. E aliás o termo bíblico é: e o reduziu a nada. Esse seu medo precisa ser entregue hoje nas mãos de Deus. Você precisa entregar esse medo diante de Deus, quer ser livre. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, eu quero orar com você nesse momento. Por favor.